Deus, eu sinto que Boa noite, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus? Deus é bom, né? Tudo bem com vocês, gente? Boa noite, paz do Senhor. Eu tô bem, graças a Deus, né? Hoje vamos estar falando de um livro aqui, um livro muito bom, do pastor Sherman Viana, né? Onde ele explica como jejuar da forma correta. Eu vou estar lendo aqui, né, gente, algumas coisas, né? Dando algumas referências bíblicas. Mas, enfim. Vamos orar primeiro, né? Amém? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento. O Senhor é bom, Pai. A sua misericórdia dura eternamente. Se não fosse o Senhor, nem aqui a gente estaria. Mas graça te damos, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. O Senhor é maravilhoso, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Glórias seja dado ao Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo o sempre. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu bendigo o teu nome, eu te rendo louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia dura eternamente. Aleluia. Glórias e glórias seja dado ao Senhor. Gente, eu quero falar desse livro aqui hoje, ó. Quem aqui conhece o irmão Sherman Viana? Alguém já ouviu falar dele? Oh, Deus da glória. Boa noite, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Todos bem, para a glória de Deus? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga, né? Vamos falar hoje como jejuar da forma correta. Eu tô lendo um livro, né? Na verdade, eu já acabei até de ler. Pra glória de Deus. Aí hoje eu quero falar um pouco, né? Como jejuar da forma correta. Quero dar algumas referências bíblicas, viu? Tá bom? Então vamos ler alguns pontos, né? Esse livro é muito bom, viu, gente? Quem puder comprar, né, ele, para estudar mais sobre o jejum bíblico. Tem gente que jejua, mas às vezes da forma errada, né? Da maneira errada, não biblicamente. Mas é bom você jejuar da forma que a Bíblia nos ensina, né? Porque tudo que está dentro da palavra, quando é praticado, tem poder, né, no mundo espiritual. Mas fora isso... Então vamos lá, Léo.
Jejum. Como jejuar da forma correta? Dicas práticas de como jejuar da forma correta à luz da Bíblia. Vou repetir de novo. Jejum. Como jejuar da forma correta? Dicas práticas como jejuar da forma correta à luz da Bíblia. Tá bom, gente? Aí vai ter algumas perguntas, né, que vai dizer assim, ó. Você já sentiu que sua vida espiritual está parada? Que ora, mas parece que nada rompe, tipo, nada vai pra frente, nada, parece que continua a mesma coisa, você ora, né, faz o que Deus deixa ali, que é orar, faz a sua oração todos os dias, vai no culto, vai na igreja, mas parece que sua vida não anda, sua vida não rompe, não vai pra frente. Que busca, mas parece que não encontra, isso quando comparado aos escritos de Mateus, né, capítulo 7, versículos 7 a 8, pode até parecer contraditório, mas não se engane, muitas pessoas vivem exatamente dentro do contexto dessas perguntas. Isso porque Deus não olha apenas para o que está sendo feito, mas para o coração de quem faz. Mas uma vez isso pode soar contraditório, afinal, se eu estou buscando, é porque quero, mas como eu disse, Deus não se limita à ação, ele enxerga a intenção. Nós temos uma visão limitada e turva do presente, já Deus vê com clareza, inclusive, o futuro. Ele anuncia o fim das coisas desde o começo delas, Isaías 46:10, né? Quando buscamos algo da parte de Deus, podemos até estar fazendo certo, mas com a motivação errada. Porque Deus não olha só a aparência, né? Ele olha aqui dentro, né, do nosso coração. Às vezes nós estamos fazendo da forma certa, mas com a intenção errada, tipo coração carregado, né? Às vezes de mágoa, ressentimento, falta de perdão, culpa exagerada, muitas coisas dentro da nossa alma ainda precisando de libertação, né? Continuando, ó. E é exatamente aí que muitos se encontram mesmo sem perceberem, mas não se enganem, o oposto também acontece. Já vi e vejo até hoje muitas pessoas com motivação certa, mas fazendo da forma errada. Foi exatamente por isso que fui impelido por Deus a começar a falar mais sobre o jejum bíblico na internet. Aqui ele conta, né? Esse irmão aqui, desse livro, ele conta o testemunho dele, né? Muito edificante também. Mas eu quero ir lá para mais para frente, né, onde ele dá várias referências bíblicas, gente. O bom é que ele tá falando coisa da Bíblia, né? Não escreveu um livro aleatório do pensamento da cabeça dele, não. Ele deu vários e vários respaldo bíblico para isso, né? O Roberto aí, né, deixou uma mensagem. Obrigada, viu, Roberto? Deus te abençoe. Então vamos lá, ó. E aqui ele fala, né? Deixa eu ver se eu leio. Provérbios 16:32, que nos ensina sobre a paciência e o domínio próprio. Melhor o que tarda em irar-se do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Tiago 1:19-20, que nos exorta a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Exemplo, né? Ser uma pessoa que fala menos, escuta mais, ser uma pessoa mais paciente e menos aquela pessoa nervosa que fica com raiva à toa ou de qualquer coisa, né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, 5, que nos orienta a manter o nosso corpo em santidade e honra. Provérbios 10:19, que alerta sobre o perigo das muitas palavras, ensinando o valor do autocontrole na fala. Às vezes a gente fala muito, né? Fala demais. Aí é bom você se resguardar, né? Guardar a sua fala, o que você pensa, o que você acha, porque isso vai te trazer muita vida por aí, né? Às vezes a pessoa fala muito,
as pessoas entendem errado, te julgam, né, pelo seu falar demais. Então, às vezes é melhor ficar mais calado. E a Bíblia nos orienta isso, né? Aí ele fala muitas coisas aqui também, aí ele deixa aqui, ó. Quem tem fome de Deus encontra em cada renúncia uma nova medida de glória. Jejum não é um sacrifício de comida, é sacrifício de vontade, né? Tem gente que acha que é só tirar a comida, né? Não, gente. É também mudar as suas vontades, né? O que é o jejum bíblico? Aqui está o ponto onde a gente vai iniciar hoje para estar falando desse livro muito bom, viu, gente? Você já parou para pensar por que tantos cristãos que oram, leem a Bíblia, vão à igreja, mas ainda assim sentem como se faltasse algo? Você que está aqui, eu não sei se você é cristão, se você vai na igreja, se você ora, se você lê a Bíblia. Estou falando para essas pessoas que ora, que lê a Bíblia, né, que vai à igreja, mas que lá no fundo, né, do seu coração, da sua alma, você acha que falta algo. Você já se sentiu assim? É uma pergunta, né? Pois é, durante muito tempo da minha caminhada com Deus, eu também tive essa sensação. Aí ele tá falando, né? Eu achava que o jejum bíblico era como se fosse um extra da fé. Olha o testemunho desse irmão, né? Que tanto faz se ele fosse praticado ou não. Tipo, tem gente que acha bobajada, pra que jejuar? Tanto que alguns usam até um termo aí, né, que fala que o jejum é sacrifício. Que o jejum é algo do passado, que foi algo do tempo de Jesus, os tempos dos discípulos, os tempos dos profetas e tal, e tal, e tal. Tem gente que usa esse argumento, né, sem conhecer a Bíblia a fundo, né? E jejum, gente, não é algo para te acrescentar na vida. Jejum tem que fazer parte da vida do cristão, da vida da cristã. Se você não tem o hábito de jejuar, eu quero te convidar hoje para ter o hábito de jejuar. Eu não tô falando de jejuar uma vez no ano, não. Eu tô falando de você ter vida de propósito, de semanas, meses, para você ver que a sua vida espiritual vai avançar, porque isso é bíblico, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre um pouquinho de Jesus, né? Mas antes, escuta isso aqui, ó. Aí, continuando, ó. Eu achava que o jejum bíblico era como se fosse um extra da fé, que tanto faz se ele fosse praticado ou não, que o importante mesmo era orar, ler a Bíblia e ir aos cultos. Mas é aí que eu estava muito enganado. Olha a experiência, né, que o irmão Sherman Viana teve com Deus e deixou aqui escrito nesse livro para a gente também ler, né? E muita gente se engana também. O jejum não é um extra da fé, é sim um pilar essencial para aqueles que desejam desfrutar de uma vida plena e profunda, espiritualmente falando. Aí, gente, eu entro aqui te dando alguns outros pontos, ó. Não tô falando que você tem que parar de orar, ok? Se você ora, você tem que continuar orando. Não tô falando aqui que você tem que parar de ler a Bíblia. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, continue lendo. É necessário, é preciso. Mas eu quero te convidar hoje, se você não tem o hábito de jejum, você precisa jejuar. Você precisa ter o hábito de colocar em prática jejum. E tem gente que tem um pensamento errado sobre o jejum. O jejum não é algo que te deixa mais santo, mais espiritual, não. Jejum é para você ficar mais íntimo de Deus, mais sensível à voz de Deus e mais aquebrantado, mais rendido, mais sensível ao Senhor. Lembra que Deus deixou bem claro nos Salmos, né, que Davi era o homem segundo o coração dele? Você vai ver o tanto de erro e pecado que Davi cometeu. Por que será que Davi era o homem chamado, né, segundo o coração de Deus? Porque você pode ver que Davi, ele tinha uma profunda intimidade e sensibilidade à voz de Deus, ao seu espírito. E é isso que eu quero te convidar hoje também nessa noite, para você ser mais profundo com Deus, para você ter uma visão que você precisa ir mais profundo. Eu sei que jejuar é difícil, principalmente quem não tem o hábito, né, de jejuar. Mas eu quero te convidar hoje em nome de Jesus. Aí ele continua,
Talvez seja por esse mesmo pensamento que eu tive que muitos não têm vivido uma vida jejuada. Pois é, se é um extra, eu tenho a opção de fazer ou não. E isso não me seria imputado como um decréscimo. Mas a verdade é que, deixando de praticá-lo, deixando de praticar o jejum, você sofre sim um decréscimo. Tá faltando algo mesmo, né? Se você às vezes pensa, nossa, tá faltando algo na minha vida, tá faltando mesmo. Ter uma vida de jejum. Ter uma vida de hábito de jejuar, né? E biblicamente falando, tem 3 tipos de jejum, né? E daqui a pouco eu vou falar também. E para ilustrar melhor isso, eu quero te dar um exemplo. Neste momento, pense em um avião. Vou usar como exemplo o Boeing. Aí ele fala o número aqui, né, do avião. Nessa aeronave, existem 3 tanques. Se considerarmos os tanques de ventilação, teremos 5 no total. Tanque número 1, localizado na asa esquerda. Tanque número 2, localizado na asa direita. E o tanque central, localizado na área da seção central da fuselagem. Os outros 2 tanques, chamados de tanque de ventilação, ficam localizados na parte mais alta do tanque, ou seja, na ponta da asa, e sua finalidade é armazenar combustível proveniente às linhas de ventilação, que acumulam combustível devido a certas altitudes. Cada um desses tanques comporta uma determinada quantidade de combustível. Grave essas informações, pois elas são muito importantes. Sabemos que o objetivo de todo avião é voar, para te conduzir a um destino, ainda que por algumas vezes ele fique em solo. Quando esse avião levanta voo, ele começa a subir, e neste processo também começa a queimar combustível. Uns já entenderam, e outros devem estar se perguntando agora, o que esse exemplo tem a ver com a explicação do decréscimo que temos em nossa vida quando não praticamos o jejum bíblico? A verdade é que tem tudo a ver. Assim como o avião nos embora em solo, ainda que de passagem, temos como objetivo voar até chegarmos a um destino, o céu. Neste processo ocorre a queima de combustível, que neste caso podemos associar às batalhas da vida como tentações da carne, investida do inimigo, desânimo, frieza espiritual e por aí vai, né? Eu chamo isso de carne versus espírito. Essa batalha é relatada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25, onde ele afirma que a mesma durará até o fim de nossas vidas, né? Que a carne milita contra o espírito. E a palavra milita ali é briga, né? A nossa carne quer fazer a nossa vontade, o que a gente quer, o que a gente deseja. E o espírito reluta contra isso, porque o espírito quer fazer a vontade de Deus, quer fazer aquilo que agrada o coração de Deus, quer fazer aquilo que Deus manda. E a nossa carne não quer isso. Então, ela fica brigando ali, né? Brigando um com o outro mesmo. E essa luta vai até o fim das nossas vidas, e a gente sabe disso. Por isso que a gente temos que buscar no espírito, ser espiritual, porque isso Deus quer e requer de nós, né? A Maria Eduarda aí, né, tá falando oi. Oi, viu, Maria? Minha prima, né, gente? Tá no lugar de prima, né, que ela é filha do meu primo, né? E ele é considerado meu primo primeiro, né? Que o tio dele como é que é? O pai dele é meu tio, né? É isso aí, que o pai dele é irmão do meu pai, né? E a Maria é filha dele. Pra glória de Deus. Aí nós é prima, né? Por isso que nós é linda desse jeito, né, Maria? Aí, gente, continuando aqui o livro, a verdade é que quando falamos de batalha, o assunto é amplo e cada ser humano tem as suas. O fato é que tudo isso vai queimando o nosso combustível. E meu irmão e minha irmã, só existe 2 opções para esse avião. Ou ele está subindo, ou ele está descendo. Ainda que fique em linha reta, uma hora o combustível acaba e ele cai de vez. Assim é a nossa vida, sendo o nosso destino o céu, e estando nessa terra de passagem, quando estamos aqui, estamos queimando combustível. Se este combustível não for reposto, a queda é mais do que certa. Em nossa vida espiritual temos esses exatos 3 tanques, e aqui também podemos associar nosso combustível com os 3 pilares: oração, leitura da Bíblia e jejum. Lembra, gente, que eu sempre falo disso aqui também, só que eu não sou muito de pregar sobre isso, né?
Aqui nas redes sociais eu falo mais sobre que Jesus está voltando, sobre a salvação, né? Mas quem me acompanha há mais tempo sabe o tanto, eu acho que umas 4 ou 5 lives eu já falei muito disso, né? Que nossa vida tem que ter oração, leitura da Bíblia e jejum. E esse livro, eu lendo ele, a minha visão sobre jejum, ela abriu muito mais. Sabe por causa de quê? Porque eu realmente também tinha esse pensamento, gente. Que jejum era só mais um extra. Tipo, se eu não fizesse, não ia me atrapalhar. Mas se eu fizesse, ia me ajudar ainda mais. Só que eu lendo esse livro, e tudo aqui, gente, tem respaldo bíblico. Quando a gente lê a Bíblia, a mente da gente abre. Deus fala com a gente, né? O Espírito Santo também revela. E eu vi que não tem como ser um cristão, uma cristã, sem ter uma vida de jejum também. Não é só oração, não é só leitura da palavra de Deus, mas também tem que ter o jejum. E eu não tô falando de propósito, né? Que tem gente aí que vive de propósito na vida. Eu vou parar de beber o café. Eu vou parar de beber o refrigerante. Eu vou tirar as redes sociais. Eu não tô falando que Deus não vai receber esse propósito teu. Mas isso, biblicamente, não tem nada a ver. Biblicamente, jejum é muito mais sério do que você possa imaginar. Essas coisas que a gente faz, né? Tirar a internet, ficar um tempo sem redes sociais, ficar um tempo sem tomar o café, ficar um tempo sem tomar o refrigerante, sem doce. Isso é propósito, né? Coisas normais que a gente faz. Propósito da vida. Mas jejum bíblico é muito mais sério que você possa imaginar. O Marcelo aí tá dando a paz do Senhor Jesus Cristo, né? O Chico tá dando boa noite. Depois eu vou passar pra você, viu, Maria? Continuando. Onde que eu parei, minha gente? Ainda que eu enchesse 2 dos meus tanques, um deles ficaria sempre incompleto, sem combustível. O avião, nossa vida, não foi feito para andar como um dos tanques vazios. Até mesmo porque isso se torna perigoso. Imagine só quantos contratempos podemos enfrentar na nossa vida. Se eu fosse listar aqui, seria vários. E pense o quão ruim seria um deles. Viesse exatamente quando um dos nossos tanques está vazio. Isso poderia provocar nossa queda, e dependendo até a morte. E aqui falamos das duas, a espiritual e a depender das adversidades, a física também. Ou seja, jejuar é questão de sobrevivência. Principalmente, gente, eu até acrescento mais algumas coisas aqui, principalmente nos tempos de hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente é bombardeado dia e noite para nos distrair. Você já acorda, muitas das vezes a TV tá ligada ali, né? Principalmente quando a gente mora com mais pessoas, né? Quem mora sozinho não passa muito por isso. Mas quem mora com mais pessoas passa por isso. Você levanta, às vezes a TV tá ligada num programa onde tá passando só notícia ruim. Ali você já é bombardeado a pensar que a vida não vale a pena. E por aí vai. Você vai abrir suas redes sociais, seja aqui no TikTok ou nas redes vizinhas, você é bombardeado de ver vídeos que vai também te deixar triste, desmotivado, para baixo, e sempre ter esse pensamento no subconsciente que a vida não vale a pena. Principalmente o casamento, né? Pensa no negócio onde as pessoas virou aquele negócio, né? Casamento não presta. Casamento não vale nada. Melhor ficar sozinho, melhor ficar solteira, porque casamento não vale a pena. Então, nós hoje é bombardeado de noite de coisas contra a Bíblia, que vai contra a palavra de Deus. E lembra de um versículo que fala que nada pode se opor, que quer dizer ir contra a palavra de Deus? E quando a gente ouve isso, a gente está dando abertura, né, para entrar dentro dos nossos ouvidos, né? Da nossa alma, que é o coração, palavras, conversas aonde é contra a Bíblia. Mesmo você querendo ou não querendo, você é bombardeado de noite para isso, né?
Aí, um monte de gente aí dando oi, né? O Binho, o Santos, o Alan dando boa noite também. Boa noite, viu, gente? Aí, continuando, ó. Ou seja, jejuar é questão de sobrevivência e é a preservação da própria vida. Então, eu quero convidar você que está aqui hoje, né? Se você não tem o hábito de jejuar, talvez você que está aqui tenha o hábito de orar, continue orando. Tem o hábito de ler a Bíblia, continue lendo. Mas não tem o hábito de jejuar, não tem uma vida de jejum. E eu quero te convidar para você ter uma vida de jejum, que eu vou te dar respaldos bíblicos aqui, para você ver que é verdade que precisamos jejuar. Ó, quando você ora, lê a Bíblia e jejuma, você está abastecendo os seus 3 tanques. E com isso você consegue voar de forma mais tranquila. E claro que andar com os tanques cheios não nos isenta de passar por turbulência, né? Problemas da vida, mas com certeza ficamos mais aliviados por saber que estamos preparados para estes momentos, né? E quando a gente tá ali, né, gente, orando, lendo a palavra de Deus, jejuando, por mais que acontece luta, adversidade, você vai estar mais espiritual, né? Você vai estar mais sensível à voz de Deus. Você não vai estar carnal. Se vir alguém ali para te atentar, né? Ficar te tirar sua paciência, te passar raiva. Se você tiver no espírito, se você tiver com esses 3 tanques abastecidos, como o irmão aqui relata no livro dele, né? Que oração, leitura da Bíblia e jejum, você vai estar bem mais forte contra os ataques do seu adversário, que é o inimigo das nossas almas, mais conhecido como o diabo, né? O Satanás. Então, gente, quando você vê que alguém se levantou ali para te xingar, te caluniar, te querer brigar com você, se você tiver no espírito, você não vai sair na pessoa. Tipo, não vai perder sua paciência. Você vai ter calma, sabedoria. Se for no momento de falar, você fala. Se for no momento de calar, você se cale. Então, você vai estar mais sensível, seus ouvidos vai estar mais atento à voz de Deus. Ó, continuando, ó. Inclusive, agora vai entrar aqui no tema que eu falei com vocês, falar um pouquinho sobre Jesus, ó. Inclusive, o próprio Jesus nos alertou dessas turbulências da vida. E isso está registrado em João 16:33. Mas também nos deu a garantia de que, estando nele, nós temos paz. E é justamente isso que eu quero que você entenda. O jejum nos leva para mais perto de Deus. E quando mais perto de Deus nós estamos, mais paz nós temos. Jejuar não vai te isentar dos conflitos. Se eu te dissesse isso, estaria indo contra a palavra do próprio Jesus. Mas, com toda certeza, eu posso afirmar que você terá paz em meio ao conflito. Isso pode parecer loucura para muitas pessoas, né? E realmente é. Não é à toa que Paulo escreve aos Coríntios, né? Que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quando você tem paz em meio à guerra, você tem mais clareza, e isso muda tudo. Quando mais clareza você tem, maior é o seu poder de percepção para saber exatamente o que deve fazer. Lembra daquele versículo? Que aqui ele não falou ainda não. Talvez vai falar mais pra frente, mas eu quero já mencionar ele, que a palavra de Deus fala assim, que quem é do Espírito não só discerne as coisas do Espírito, mas também as coisas da carne. Mas quem é da carne, tipo uma pessoa carnal, não consegue discernir as coisas espiritual. Então, para você discernir as coisas espiritual, você precisa buscar em Deus uma vida espiritual mais ativa. Porque não tem como uma pessoa carnal discernir nada do que é do Espírito, que é das coisas de Deus, que é oração, leitura da palavra e jejum. Continuando, ó.
Em meio aos conflitos, as pessoas se desesperam por justamente não saberem o que fazer. E esse é o poder do jejum também. Ele abre os seus olhos espirituais, fazendo toda a neblina ser dissipada. Com isso, você passa a enxergar o que antes não era visível e consegue agir com essa assertividade. Você acerta mais, né, do que erra. Tem hora que a gente erra muito, né, até no pensamento, no sentimento e às vezes você ouve uma coisa e entende outra, e quando você tá no espírito, você acerta mais, entendeu? Você tem mais percepção das coisas certas, né? Agora que você já entendeu que o jejum é questão de sobrevivência, vamos à parte técnica. Jejum é a privação ou a abstenção de alimentos, podendo ser total ou parcial, tá vendo, gente? Ele pode durar algumas horas do seu dia, um dia inteiro, ou até mesmo vários dias, né? Tudo isso com um único objetivo, se consagrar a Deus. Eu já falei que tem até um vídeo aqui no meu canal, né? Depois vocês podem até dar uma olhada, que eu falo sobre isso, né? O jejum. Jejum te deixa espiritualzona. Jejum é para te quebrantar mesmo, né? Você fica mais sensível à voz de Deus. Você fica mais humilde. Você fica mais atento. Você fica mais aquebrantado. Você fica mais sensível ao Espírito Santo de Deus, à voz de Deus, né? Mas deixa eu te falar algo importante. Logo de cara, jejum não é dieta espiritual. Como a gente vê hoje em dia o povo fazendo jejum porque quer emagrecer, né? Não é sobre emagrecer, se mostrar santo ou impressionar alguém. É sobre se esvaziar de si para ser cheio de Deus, tá vendo? Essa prática atravessa séculos. Foi vivida por profetas, reis, discípulos e pelo próprio Jesus. E ela sempre teve propósitos profundos: arrependimento, consagração, intercessão, luto, guerra espiritual e revelação. Nossa, como eu queria alguns amigos meus aqui, viu? Porque alguns enfrentam muitas coisas da vida, né, e não entende. E você sabia que quando você estiver enfrentando um luto, você pode entrar em jejum? E através do jejum, né? Claro que ali você vai estar orando, lendo a Bíblia, buscando em Deus, né, alívio, consolo. Você pode ser curado do luto mais rápido, porque às vezes tem luto, né, de certas pessoas aí que perde pessoas de entes queridos, que dura anos. Eu já contei vocês aqui o testemunho, né, meu, que antes eu perdi minha mãe aos 15 anos de idade, eu não conhecia Jesus da forma que eu conheço hoje, gente. Não conhecia a palavra de Deus, né, eu era católica, e eu fiquei anos sofrendo o luto da minha mãe, né. Eu fiquei até os meus 15, 16, 17, 18, 19 anos pro 20. Eu fui ser liberta totalmente aos 20 anos, 21 anos, né? Da tristeza, da culpa que eu tinha que minha mãe tinha falecido, entendeu, gente? Então, 5 a 6 anos sofrendo um luto. Tem gente que lembra do luto até hoje e sofre. Nossa, meu pai morreu. Nossa, minha mãe morreu. Nossa, meu tio, meu irmão. Não sei qual é a pessoa que você perdeu. E às vezes, quando você lembra, isso dói em você ainda. Você tá precisando de cura. E jejum pode te ajudar a ser liberto disso. E ser liberta disso em nome de Jesus. Mas você tem que entender uma coisa. Jejum não é uma fórmula mágica que aonde, não, se eu fazer então vai ter que me libertar e curar porque... E pronto. Não, gente, não vai com esse pensamento não. Vai tranquilo, vai em paz, vai humilde, vai se humilhando, vai pedindo Deus graça, misericórdia e para te ajudar, porque jejum ele vai te deixar mais sensível à voz de Deus. Você vai ouvir Deus te falar contigo, você vai ouvir Deus te dando orientação, te dando direção da vida, entendeu? Mas não vai com esse pensamento, não, agora eu vou fazer um jejum porque eu quero ser liberto ou liberta do luto da pessoa que eu perdi, né? Não vai com esse pensamento, não. Vai tranquilo, vai em paz, vai com calma, vai com paciência, que vai dar certo, tá bom? Continuando. Eu falei luto, né? Guerra espiritual e revelação. E posso te falar o que vivi?
Enquanto escrevi este livro, eu mesmo estava em jejum. Aí ele fala aqui, né, gente? Eu não vou ler esse testemunho dele, que é muito grande, viu? Vocês têm que comprar o livro para poder ver o testemunho dele. É muito lindo o testemunho dele. Aí ele conta também um testemunho, né, da mãe dele. Aí eu quero falar para vocês aqui também uma coisa interessante, né? O jejum na tradição bíblica do Antigo ao Novo Testamento. O jejum é uma prática espiritual que aparece de forma recorrente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, era frequentemente usado como expressão de arrependimento, lamento ou consagração. Israel jejuava coletivamente em tempos de crise, como em Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 15. Quem aqui já leu o livro de Joel? Muito interessante, te convido também a ler o livro de Joel, capítulo 2, viu? Todo, do 1 até o último versículo, tá bom? Quando o povo foi chamado a rasgar o coração, não as vestes, Davi jejuava para buscar misericórdia. Esther convocou o jejum para clamar por livramento. No Novo Testamento, o jejum ganha um aspecto ainda mais íntimo e espiritual, né? Jesus jejuou por 40 dias antes de começar seu ministério público. Quem aqui já leu isso, né? Mateus, capítulo 4, verso 1 ao 2, né? A igreja primitiva jejuava para ouvir a voz de Deus e receber direção. Atos, capítulo 13, versículo 2 ao 3, né? O apóstolo Paulo cita jejuns como parte da vida cristã. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5 e capítulo 11, versículo 27. O jejum não é um fim, é um meio. É uma ponte entre o céu e o coração quebrantado. Sherman Viana, esse é das frases dele, né? Isso é da autoria dele. Vou repetir de novo. O jejum não é um fim, é um meio. É uma ponte entre o céu e o coração aquebrantado. Então, nós podemos também que ver, sempre ele falando aqui também isso, né? Que jejum é para te aquebrantar. É para aquebrantamento do seu coração. O interessante é que, se analisarmos bem, a Bíblia nunca apresentou o jejum como um fim em si mesmo, mas como um meio de se aproximar de Deus. Não se trata apenas de abstenção, né? Tipo, se abster, tirar, né? De alimentos, mas de um realinhamento espiritual. Nunca foi sobre passar fome, né, gente? Sempre foi para poder você ter uma alimentação espiritual e não física, né? Que o seu físico precisa de se alimentar. Jejum em outras religiões, eu vou te dar alguns referências aqui que ele deixou. Embora nosso foco aqui seja o jejum bíblico, é curioso perceber que ele também aparece em várias religiões. Judaísmo, né? O Yom Kippur é o dia mais sagrado, envolve jejum total de 25 horas. Islamismo, né? Durante o mês do Ramadã, os muçulmanos jejuam no nascer ao pôr do sol por 30 dias. Olha pra você ver. O hinduísmo e o budismo, o jejum é utilizado como forma de purificação e disciplina espiritual. Olha pra você ver nas outras religiões como é que o pessoal leva a sério o jejum, né? Essas práticas reforçam a ideia de que o jejum é a linguagem espiritual universal, mas só em Cristo ele se torna caminho de comunhão com o Pai, né? Nada contra quem é de outras religiões, mas biblicamente, dentro da palavra de Deus, né? A Bíblia é o que cremos, né? Nós cristãos cremos. É só em Cristo, né? Que ele se torna o caminho de comunhão com o Pai. Jejum é renovação da mente. Ao longo deste livro, você vai perceber que o intuito do jejum não é mudar a Deus, mas mudar você. Eu vou repetir isso aqui de novo. Ao longo deste livro, você vai perceber que o intuito do jejum não é mudar a Deus, mas mudar você. Tenha o hábito de jejuar, gente. Ao praticá-lo, vai notar várias mudanças ocorrendo em sua vida. Todas elas de dentro para fora, afinal o exterior só é válido quanto é reflexo do interior. Exterior só tem interior, é uma mera ilusão. E o próprio Jesus deu um nome para isso: farisaísmo, sepulcro caiado. Mateus
capítulo 23, versículo 27 e 28. Uma dessas mudanças, por exemplo, é a renovação da sua mente. Romanos, capítulo 2, né? Se eu não me engano, 12, né? Agora já não estamos falando somente de clareza, mas do que no termo grego chamamos de metanoia, que é mudança da mente, né? Quem aqui já ouviu essa palavra, metanoia? Mudança da mente. Olha, como eu pensava quando eu tinha até os meus 18 anos, a 19, eu mudei completamente os meus pensamentos. O que eu pensava até os meus 19 anos mudou completamente de lá para cá. E cada dia muda mais quando você vai conhecendo a Bíblia, né? Quando você vai conhecendo a palavra de Deus. Sobre Jesus, sobre Cristo, né? Ele renova a sua mente. Você para de achar e de conhecer a verdade. Eu acho, não. É a verdade. A verdade é Cristo, né? É Jesus. Metanoia, mudança profunda da mente. E isso não se limita somente a essa área. Essa mudança é tão forte que atinge também o seu coração. Embora a mente seja uma área e o coração outra, de certa forma, ambos estão interligadas, né? A mente refere-se à capacidade de pensar, discernir e raciocinar, enquanto o coração é o responsável pelos desejos, vontades e crenças mais profundas. O coração é a parte mais íntima do ser humano, de onde procedem as verdadeiras motivações. Veja só o verdadeiro poder do jejum. Ele é capaz de atuar e transformar as duas principais áreas do ser humano, mente e coração. Isso é perfeito, pois, como eu disse, embora sejam áreas diferentes, elas estão interligadas. E só você perceber que a mente tem o poder de influenciar nossos sentimentos. Da mesma forma, o que está em nosso coração, nossas crenças, afeições mais profundas, direciona nossos pensamentos. O jejum é uma ferramenta espiritual tão poderosa que tem o poder de transformar as duas áreas ao mesmo tempo. Falando de mente, que é intelecto, né? Eis aí o maior campo de batalha de qualquer ser humano. Quem não enfrenta batalhas na mente não é ser humano, né, gente? As maiorias batalhas que você irá travar em toda a sua vida não são as terrenas, mas as mentais. Já presenciei pessoas sucumbirem aos próprios pensamentos, a ponto de perderem a sanidade mental, de transformar o irreal em real. Eu mesmo, por um descuido e falta de vigilância, sofri ataques na mente que quase me sucumbiram, a ponto de me fazer desesperar pela vida. Esses ataques duraram por 8 meses inteiros. Eram dias intermináveis que pareciam não ter fim. Cada vez que eu abria os olhos pela manhã, os ataques já começavam, e eu sabia que duraria até a hora de dormir, o que, por sua vez, afetava a minha noite de sono. Aqui é um breve testemunho dele também, né? Vou continuar lendo para vocês. Foram 8 meses travando essa batalha no secreto, onde só minha esposa sabia, e foi ela quem muito me ajudou em campanhas de oração. Embora eu tenha recorrido a um profissional da área, cujo mérito não tira em hipótese alguma, eu sei quem segurou nas minhas mãos e resgatou a minha mente do mais profundo abismo: Deus. Ele tem seus meios de trabalhar e sabe quem usar para isso também. Até a sabedoria ao homem foi ele mesmo quem deu, uma das ferramentas que utilizei, além das duas já citadas, orações e recurso humano, né? Foi o jejum bíblico. Meu único pedido nesse jejum foi para que Deus não permitisse que eu sucumbisse à minha mente, ficasse louco, né? Bom, ele atendeu e aqui estou falando diretamente com você sobre o poder do jejum bíblico. Não importa como você esteja hoje, o cenário em que você se encontra não determina o seu final. O que você acha que é o fim, assim como eu achava, Deus tem o poder de transformar em um começo brilhante para a sua vida. Apenas esforça-te e tem bom ânimo. Josué, capítulo 1, versículo 6. A palavra esforça-te significa faça a sua parte.
saiba que Deus fará tudo por você, menos a sua parte. Ele não jejuará no seu lugar. Por exemplo, isso é você quem precisa fazer. Já a expressão tenha bom ânimo carrega outra verdade. Saiba que nem tudo que cabe a você fazer para esses momentos. Acorde leve e deixe tudo nas mãos de Deus, tendo a plena confiança de que Ele está no controle de tudo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que eu acabei de citar mais atrás, Paulo diz que não nos conformamos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Eu vou repetir isso aqui de novo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz que não nos conformamos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. O jejum é uma ferramenta poderosa nesse processo. Você se desconecta do barulho da carne, silencia a alma e começa a ouvir a Deus com mais clareza. Vários testemunhos que recebo confirmam isso. Sherman, nunca tive tanta clareza espiritual como agora. Consegui vencer um pecado que me escravizava há anos. Tá vendo? Outra coisa também, jejum te ajuda a ser liberto de pecado aonde você tem vícios, comete todos os dias. Jejum te ajuda a ser liberto disso. Algumas pessoas falam assim, nossa, eu oro, leio a Bíblia, faço a obra de Deus e não consigo romper em alguma área específica, Às vezes na área física, Onde a pessoa não consegue romper de jeito nenhum, que é de dar-se alto prazer. Aí o que acontece? Ela acha que tem algo errado com ela. E se ela praticasse, o jejum bíblico, ela seria liberta mais rapidamente. O jejum tem o poder de te libertar de pecados que você tem vivido repetidamente. Eu vou ler aqui o testemunho do irmão aqui, que declarou, nós não sabemos se é um irmão ou irmã, para o irmão aqui, Sherma Viana, Sherma, nunca tive tanta clareza espiritual como agora. Consegui vencer um pecado que me escravizava há anos. Não era um ano, era há anos. Então com certeza era mais de 2 anos, 5 anos, 10 anos. Talvez você que está aqui vive uma vida assim também, que tem mais de anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a vida inteira, desde que você entende por gente, que você sofre numa área e você não consegue ser liberto desse pecado. E eu quero te convidar a ter esta prática, jejuar, fazer jejum bíblico. Como que eu faço jejum bíblico, Ana? Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Existe o parcial, que você pode fazer com água, bebendo a água. E tem aquele que você pode fazer total, que aí você tira a comida e tira também a água, Qualquer coisa líquida. Você não vai comer e não vai beber. E tem jejuns bíblicos como o de Daniel, que eu também vou falar, mas daqui a pouco, tá bom? Continuando. Jejum é batalha espiritual. Já vou logo te adiantando. Jejuar é declarar guerra contra o inimigo da nossa alma. Ele não ficará satisfeito e com isso começará a lançar dados inflamados para te atingir. Ele pode fazer isso diretamente na sua mente, no seu corpo, ou pode até usar pessoas para tentar te tirar da graça. Como por exemplo, te estressar no trânsito por uma fechada que quase causou um incidente sério, no seu trabalho com alguém tentando puxar o seu tapete, ou até mesmo dentro de casa com discussões acaloradas. Aí ele conta alguns testemunhos aqui, Aí ele conta alguns outros testemunhos. Eu não posso ler o livro todo, gente? Senão eu posso... O que mais? Aí o que o inimigo faz das nossas almas quando a gente tem uma vida de jejum? Olha os pensamentos que ele lança. Por que você vai fazer isso?
vai ficar com fome à toa? Isso é coisa do passado. Jesus não quer seu sacrifício. Para que você vai fazer isto? Olha como está a sua vida. Sua vida não muda. Isso o inimigo lança setas na sua mente quando você começa a ter uma vida de jejum. Por que você vai fazer isso? Você nunca muda mesmo. Boa noite, paz do Senhor, viu, irmã? Tá vendo, gente? Por que você vai fazer isso? Você nunca muda mesmo. Então, quando você tem o hábito de jejuar, você entra em batalha espiritual. O inimigo não quer que você conheça essas coisas. Aí continuando, E quando ele perceber que você venceu essas vozes, né? E tantas outras, e deu início ao jejum, ele usará todas as armas possíveis para te atrapalhar no processo. Porque ele sabe que quando você passa a levar o jejum como estilo de vida, como o que, gente? Estilo de vida. Você não ora todo dia, você também tem que ter o estilo de vida de jejum. Não tem como você jejuar todo dia, né? Porque você é ser humano de carne e osso. Você também precisa cuidar do seu físico, né? Deus não manda você fazer coisas absurdas, não. Mas manda você ter prática de jejum, sim. Que é onde não vai afetar a sua vida física, né? E quando ele perceber que você venceu essas vozes e tantas outras e deu início ao jejum, ele usará todas as armas possíveis para te atrapalhar no processo. Porque ele sabe que quando você passa a levar o jejum como estilo de vida, o maior derrotado será ele. Por isso e por muitas outras razões, somos incentivados a vigiar e orar o tempo todo, pois o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Se por um lado o diabo tentará de tudo para você não comece, ou começando não finalize, por outro, na medida em que você persevera, você sobe níveis espirituais e passa a ter recursos para lutar contra ele, e até contra certas classes de demônios. Sim, existem níveis de demônios e por isso que ele não quer que você jejue. O jejum não é só uma prática devocional, ele também é uma arma espiritual. Em Marcos capítulo 9, versículo 29, já até preguei isso aqui, né? Jesus diz que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Isso nos mostra que ao jejuarmos atingimos camada mais elevada no mundo espiritual. É como se a partir disso tivesse acesso a uma autoridade mais alta no mundo espiritual. O que de fato o texto deixa claro que é verdade. A partir desse entendimento você já deve ter compreendido o motivo de tanta batalha para conseguir iniciar o jejum bíblico, né, gente? Ou até mesmo concluir. Travamos lutas e mais lutas durante o processo, mas atenção, ao dizer que o jejum é uma arma, não estou falando de uma arma visível. Estou falando de uma guerra que travamos no mundo espiritual. São armas espirituais, né, gente? São guerras espirituais. Enquanto jejuarmos, nós tornamos mais sensíveis ao espírito, mais atentos às armadilhas do inimigo e mais firmes diante da tentação. Eu já vi pessoas vencerem vícios, quebrarem ciclos, restaurar o casamento e reencontrar o propósito, tudo isso em períodos de jejum. E não foi mágica, foi renúncia, foi entrega. Aí eu vou contar um dos testemunhos da mãe dele aqui também, que ele relatou. Eu acho que vai edificar algumas vidas aqui. Minha mãe, por exemplo, é fruto do resultado de um jejum, ou melhor, de uma vida jejuada, né? Ter hábitos de praticar jejum, semanais, mensais, né? Por mês, né? Ali, alguns dias dos meses, alguns dias da semana, e até o ano inteiro, né? Uma vida jejuada, ter um estilo de vida de jejum. O contexto da vida dela não foi nada fácil. Foi apresentada por sua família e a um centro espírita e consagrado a demônios, de forma que conservava com eles quem havia achava que ela estava enlouquecendo. Isso se dá ao fato de que até hoje muitas pessoas não conhecem de fato o mundo espiritual e o seu poder de influência.
Voltando, a sua vida estava arrebentada em diversas áreas. Tentou por diversas vezes tirar a própria vida. Quem aqui já não passou por isso, né? Já contei vocês também meu testemunho, por isso eu acredito nesse testemunho dela, porque já venci isso também, já passei por isso, sei muito bem o que é isso. Era depressiva e cativa nas mãos de Satanás, até que um dia ouvir dizer que Jesus existia e que amava. Foi quando, ainda neste estado, ela fez prova com Deus, dizendo: isto aqui é o testemunho da mãe do irmão Sherman Viana, né? Algum tempo depois, ela se entregou a Cristo. Ela falou assim, se o Senhor realmente existe, muda a minha vida. Ela falou com Deus. Algum tempo depois, ela se entregou a Cristo, né? Aceitou Jesus. Ainda que sem saber, ela estava praticando o que está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mesmo com todas as suas mazelas, ao passar em frente a uma igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ela sentiu como se uma mão a tivesse levando para dentro daquele templo. Naquela noite, ao ser feito o apelo, ela decidiu entregar sua vida a Jesus. Como eu disse, mesmo com todas as suas mazelas, na época minha mãe estava presa ao vício do alcoolismo e do tabagismo, que é fumar, né? 2 maços de cigarro por dia. Ao entregar sua vida para Cristo, foi abraçada pelo então pastor presidente da época, né? Pastor Noé, que não hesitou em pegar a causa dela. Disse que não haveria problema algum em ela frequentar os cultos, de maneira como estava, pois o Senhor haveria de fazer a obra na vida dela. Pois bem, esse foi o início de uma jornada e tanto. Só o processo de libertação dela teve a duração de 3 longos anos. Mas aquele que começou a boa obra fiel para terminá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lembro-me muito bem das vezes em que eu era acordado pelo meu padrasto por volta das 3h30 ou 4h da manhã. Quando ele me chamava pela madrugada, eu já sabia o que estava acontecendo. Lá estava minha mãe, no quarto deles, manifestada. Meu padrasto me chamava para ficar na intercessão enquanto ele orava. Como eu estudava, logo tinha que acordar por volta das 6h30 para ir para a escola. Quando eu ainda estava escrevendo este livro, no final de um almoço em família, pedi para ela me contar como ocorreu o processo de libertação dos vícios. Ela prontamente me disse que foi devido ao jejum. Disse que perseverou no jejum até abandonar por completo todos os vícios. Logo entendi que não foi no primeiro jejum que ela conseguiu vencer tudo de uma vez, mas foi a constância no jejum que a fez vencer essa luta contra os vícios. Isso já nos ensina uma coisa, a perseverança, mesmo quando aos olhos carnais não vemos efeito imediato. A verdade, a batalha no mundo espiritual já havia se iniciado e o céu já estava trabalhando ao seu favor. Ela me disse que, enquanto perseverava no jejum, a vontade de consumir tais coisas só ia diminuindo. Um exemplo foi o próprio cigarro. Em vez de comprar 2 maços por dia, diminuiu para 1, que logo depois virou varejo, e por fim abandonou de vez. De certo, logo que vieram à memória tais coisas, afinal, era eu ou meu irmão que ela mandava ir comprar. Já a bebida, ela me relatou que foi algo mais rápido de largar, mas que também só foi possível devido ao jejum. Um outro relato foi sobre seu casamento. Foi uma batalha ainda mais longa. Essa já teve duração de 5 longos anos, até o casamento finalmente sair. Durante todo esse processo, ela decidiu lutar não com as armas carnais, brigando, xingando, mas com as armas espirituais, e foi levando uma vida jejuada que conseguiu mais essa vitória. Hoje ela é casada há 15 anos. O que eu quero que você entenda, e talvez isso já esteja e patente aos teus olhos, tipo, você está enxergando com clareza o que eu estou falando aqui, é que por meio do jejum bíblico é possível vencer coisas que antes já dávamos como perdida. E claro que não será como uma passe de mágica, viu, gente? Como você acabou de ver no próprio testemunho da minha mãe. Mas se continuarmos, a vitória é correta. É certa, né? Quando você resolver levar uma vida jejuada, de jejum,
E claro que as batalhas vão surgir e o inimigo tentará de tudo para te desanimar. Afinal, você está mexendo em um vespeiro, né? Ele não quer te ver livre dos vícios, das mazelas, do pecado, pois é justamente aí que ele aprisiona, impedindo o seu avanço em direção a Deus. Mas esse é um tipo de batalha que você só perde se parar. Não há espaço para derrota se você continuar firme até o fim. Só continue e se mantenha firme, a vitória é garantida, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 37 a 39. Jejuar nos posiciona como soldados preparados, com o espírito afiado e o coração limpo. Ao jejuar, você entra em sintonia com o céu para travar guerras invisíveis com autoridade divina. Neste momento, eu quero que você reflita e, se possível, ore por isso, né? Tem gente que escuta essa live aqui, fala: o que essa menina tá falando sobre jejum? Será que ela tá falando? Gente, tô falando algo que está na Bíblia. Tô falando algo que eu aprendi lendo a palavra também, né? E claro que esse livro aqui me abriu muito a minha mente. Eu tinha uma visão muito diferente de jejum. Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente de jejum, porque eu achava que era um extra, né? Tanto faz se jejuasse ou não. Hoje eu entendo que todo cristão, toda cristã tem que participar, tem que fazer, tem que ter um hábito de jejuar. Tô vendo aí o Léo, né? E parece que é o conjunto, né? O Léo e a Juliana, tipo, casal, né? Uso a rede social. Dando a paz, né? Paz pra vocês, viu? Gente, em nome de Jesus Cristo, da mesma forma que Deus tem abrido meus olhos em questão de jejum, eu quero que Ele abra os olhos de outras pessoas também, que comecem a também ter uma vida de jejum. E eu falei com vocês, né, que eu ia falar sobre quais são as formas de jejum. A primeira eu falei, o jejum total, que é aquele que você não come nada e nem bebe nada líquido, né, nem água. Esse é o jejum total. E o segundo é o parcial, aonde você tira a comida, porque todo jejum tem que tirar comida, viu? Não existe jejum se não for comida, não. Tirar, abster de comida, não, ok? É passar fome mesmo, como diz o outro. Mas vocês entenderam, né, gente? Tirar comida. O parcial, que é você tira comida, mas você pode beber algo, né? Seja algo líquido. Tem gente que bebe a água, alguns bebem o café sem açúcar, né? Alguns bebem um suco natural só com a fruta, né? Bate ele ali e bebe. Tem que ser sem açúcar, né? Senão não vai adiantar nada. Você fazendo jejum aí de quê? Porque açúcar, meu filho, é carboidrato grandíssimo, né? E tem gente que faz outros jejuns, e é tudo bíblico, viu, gente? Aí eu falei de dois aqui, né? Que é o de Daniel. Eu já conhecia esse de Daniel, né? Que é comer só coisas que ele não desejava, né? Ele ficou ali 21 dias e só vale 21 dias, viu, gente? Se é jejum bíblico, eu vou fazer igual Daniel fez, mas eu vou diminuir os dias. Eu vou fazer só 7 dias, só 10 dias. Não, não funciona. São 21 dias. Tirando, né, as coisas que você gosta de comer, como arroz, feijão, carne, macarrão, pão, bolo, refrigerante e tantas outras coisas aí com açúcar, né, e com muito carboidratos. Até ovo você tem que tirar. Algumas pessoas não tiram, né? Na verdade, tem uns que incluem o ovo, porque o ovo é proteína, não é considerado carne, né? Mas tem gente que gosta muito de ovo. E a Bíblia é clara que quando Daniel praticou esse jejum de 21 dias, ele comeu só coisas que não eram desejáveis. Quem aqui não gosta de jiló? A pessoa que não gosta de jiló vai ter que comer o jiló. É o que você não gosta, é o que você não deseja, é o que você não é fã. Eu não sou fã de jiló. Então, se eu fosse fazer o jejum de Daniel, eu tinha que colocar na minha dieta, né, o jiló.
É sério, gente. Tem gente que aí não é fã de nenhuma verdura. Vai ter que comer verduras. Frutas, tem gente que nunca comeu fruta. Ou se comer tanto faz, se comer tanto fez. O jejum de Daniel é tipo isso, gente. Você colocar mais como prioridade as frutas, os legumes, né, verduras, do que a carne, o macarrão, o feijão, o arroz. Porque os brasileiros, então, não fica sem arroz e feijão. Não fica sem a carne de jeito nenhum. Então, o jejum de Daniel só vale 21 dias você comendo coisas que você não tem prazer de comer todo dia. Tipo, não tem vontade de comer todo dia. Quem tem vontade de comer todo dia, gente, só verdura? Tem gente aí que acostumou, né? Tem que fala que acostumou, mas eu acho muito difícil. Eu acho que essa pessoa mente. Um docinho, um trenzinho assim, ela come escondido e não fala. Uma barra de proteína, né? Alguma coisinha aí escondido. Eu tenho minhas particularidades que eu não confio muito não, mas enfim. Mas vocês entenderam, gente? Tem o jejum bíblico, esse é bíblico, tá na Bíblia. O jejum de Daniel, onde ele ficou ali 21 dias só comendo coisa que não era desejável. Entendeu? E também tem o jejum de Esther, né? Onde ela convidou, não só ela, mas todo o povo ali, né, da geração dela, e até alguns serviçais dela, que era servo dela, né, tava ali para servir ela, para jejuar 3 dias. E não comeu e não bebeu nada. Todo jejum é tirar comida, abster de comida, tá bom? Que foi 3 dias, né, por livramento de morte, e Deus concedeu o livramento de morte, você viu? Não morreram ninguém, graças a Deus, né? Tem o jejum também relatado no livro de Jonas, né? Aonde o povo se arrepende, ele prega ali pro povo ninivita, né? O povo entra em jejum de 3 dias também, não come, não bebe nada, por livramento de morte também, e até por livramento de palavra que eles iam morrer, gente. Deus ia matar eles, que eles estavam num pecado muito sério, vivendo uma vida muito fora de Deus. E Deus se arrependeu. E Deus mudou o quadro deles ali de morte para o quadro de vida. Perdoou os pecados deles, porque eles se arrependeram de verdade. Eles entraram ali em jejum, em quebrantamento, você viu? Aquebrantamento profundo. A Bíblia fala que eles até vestiu, né, de pano de saco, lançaram cinza na cabeça. Foi algo profundo ali, né? E a Bíblia é tão clara que até as crianças, os animais também ficaram sem comer e sem beber água. Então você só vê ali o quebrantamento profundo naquela cidade. E aquela cidade foi livrada, né, do decreto que estava para que eles iam morrer, né? Deus ia acabar com eles. Então, gente, e Deus se arrependeu daquilo, e Deus perdoou os seus pecados, e todo mundo ficou vivo, para a glória de Deus. Outra coisa que também é relatado, o jejum de Jesus, né? Antes dele ser chamado mais profundo, a Bíblia fala, né, que o próprio Espírito Santo convida ele ao deserto. E a Bíblia nos relata que ele ficou ali 40 dias e 40 noites, né, sem comer pão. E alguns, né, por causa que está escrito lá bem claro que quando o inimigo vai tentar ele, vem para tentar para negócio de comida, né? E ele fala assim, olha, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele fala, olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, alguns estudos, né, fala que Jesus ficou 40 dias ali no deserto, não comeu nada, mas possivelmente ele bebeu, né, água neste período aí, tá bom? Por causa dessa primeira tentação que o inimigo tenta ele, tá bom, gente? E também tem o jejum, né, de Moisés, que é mais
profundo, intenso também, né? Claro que com certeza Jesus fez mais jejuns, né, gente? Parcial, total, enfim, Jesus, ele fazia jejuns, propósitos de jejuns, mas declara bem claro ali um jejum parcial, né, que ele fez, que é onde ele tirou a comida, mas tudo indica que ele bebeu água, não tirou o líquido, né? E Moisés, que ficou 40 dias também sem comer e sem beber nada. Por isso que o homem tinha aquele nível de espiritualidade profunda com Deus, tanto que Deus falava que ele era amigo dele, né? Chamava o homem de amigo dele. Moisés era amigo de Deus e Deus chamava Moisés de amigo dele. Olha que coisa profunda. Ele ficou ali também 40 dias de jejum, né? Onde ele não comeu nem bebeu. E a Bíblia fala claramente que o rosto dele muda, né? O rosto dele muda tanto que ele tinha que colocar um lenço, né? Vamos supor que isso aqui é um lenço, gente, isso aqui é uma brusa. Mas ele ficava tipo com um lenço, claro que com certeza era claro, né? Mais claro pra enxergar. Como é que ele ia enxergar, né? O povo não vê o rosto dele, porque alguns se vesse o rosto dele, poderia até morrer, né? Porque ele carregava a glória de Deus no rosto dele. Claro que ele perdeu a glória de Deus por um tempo, né? Mas aconteceu isso com ele. Tudo por causa que ele também tinha uma vida de propósito de jejum. Então, gente, jejum é coisa séria. Jejum é algo para te ajudar a melhorar com Deus. Jejum é para te aquebrantar, para te deixar mais íntimo, te deixar mais humilhado. Lembra daquelas passagens onde a Bíblia fala assim: humilhai, pois, vós debaixo da potente mão do Senhor, com orações e súplicas. Humilhai-vos perante o Senhor teu Deus, e no tempo oportuno, que é o tempo certo, ele vos te exalte, né? Tipo, ele vai te soprar o teu nome, vai te honrar. Tudo antes dele honrar, antes dele soprar o nome, antes dele te dar dupla honra, né? Tem que existir o se humilhar. Não é você humilhar a pessoa do seu lado. Não é a pessoa do seu lado se humilhar você. Tipo, eu já fui muito humilhada. Eu já fui muito humilhado. Não é sobre isso. É você próprio se humilhar. Fala: Deus, me ajuda. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu sou pecadora. Deus, eu sou pecador. Mas eu sei que eu dependo e necessito da sua misericórdia. Isso é se humilhar. Isso é se render a Deus. Então, todas as vezes que você vê esses homens de Deus fazendo isso, você vai ver livramento de morte. Você vai ver Deus perdoando os seus pecados. Você vai ver avivamento, né? No livro de Joel, capítulo 2, você vai ver avivamento fortíssimo. Lembra lá daquela promessa? Tá lá no livro de Joel, que Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. E carne ali é ser humano, né? Quando você, ser humano, que você sabe que é carnal, que é de carne, osso, físico, ser humano que tem falha, pecados e erro, quando você faz esse propósito, né, vou ter uma vida de jejum, onde eu pratico o jejum bíblico, que dá certo só o jejum bíblico, ok? E você vê que você fica muito mais sensível à voz de Deus, muito mais paciente, muito mais rendida ao Senhor. Você vive uma pessoa quebrantada. Não é como você ler a Bíblia assim normal. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de quando você não está praticando jejum, né? Você abre a Bíblia, você vai estudar, vai te ajudar sim. Mas quando você tem uma prática, né, de ter uma vida de enjoada, de jejum em propósito, quando você abre a Bíblia, você vai ler a Bíblia, são revelações profundas que Deus te dá, porque ali você está muito mais espiritual, muito mais sensível à voz de Deus, e é isso que Ele quer da minha vida e da sua vida. E por isso eu quero te convidar a ter uma vida de jejum, oração, leitura da palavra e jejum. Se você não tem o hábito de jejuar, né, se você passa anos, entra ano, sai ano sem jejum, nunca praticou um jejum,
talvez já praticou, mas tem anos atrás, né? Quando você estava no primeiro amor, quando você tinha aceitado Jesus, né? Que estava ali no comecinho da sua caminhada, da sua jornada com Deus, da sua caminhada com Jesus, e hoje você não tem mais essa prática. Eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus, tá bom? E se tudo der certo, amanhã eu quero fazer uma outra live falando mais profundamente sobre esse jejum bíblico, que aí eu vou trazer respaldos bíblicos, né, que é de Daniel e de Esther, tá bom? Esses dois. E se der tempo, eu lerei também com vocês a história de Joel, né? Tá bom? Aonde Deus houve uma geração inteira, um monte de gente, um povo inteiro, uma geração inteira, gente. Era muita pessoa naquele tempo, né? E Deus perdoou seus pecados. E Deus trouxe um profundo aquebrantamento nos seus corações. Porque o povo estava pecando, o povo estava longe de Deus, o povo estava afastado de Deus. Mas quando eles começaram o jejum, eles começaram a se quebrantar, a se humilhar, a se render ao Senhor, e eles foram livrados de morte. Deus perdoou seus pecados, sarou seus corações, sarou as suas feridas e livrou eles da mão dos seus inimigos. Amém, gente? Desde já eu quero agradecer a todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite boa de sono. E até amanhã, se Deus nos conceder esta graça. Eu aviso aqui, tá bom? Na minha rede social, que hora que eu vou estar entrando pra gente estar falando mais abertamente sobre o jejum de Daniel e o jejum de Esther. E se der, sobre a história lá de Joel, onde eu falo com vocês que Deus perdoou os pecados deles e livrou eles, né, da mão dos inimigos e sarou o seu coração. Tá bom, gente? Fique com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus. E vamos fazer uma oração, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, por esta live. Muito obrigada por cada vida que aqui se encontra. Que se pessoas ficou aqui até esse tempo, Deus, que o Senhor possa continuar falando do coração dela, coração dele, que ele possa ter uma vida de jejum, uma vida jejuada, onde tem o hábito de jejuar. Não esses jejuns aí que muitos pregam, falam e nada acontece, mas o jejum bíblico para poder receber da tua parte aquebrantamento e sensibilidade à tua voz, Senhor. E nós precisamos, como nunca nestes dias, mais sensibilidade à tua voz e mais aquebrantamento nos nossos corações para se render ao Senhor. Esta é minha oração a ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Fique com Deus e até amanhã. Avisarei aqui nas minhas redes sociais a hora que eu estiver entrando para falar sobre o jejum de Daniel e o jejum de Esther, tá bom? E se der, sobre a história lá de Joel. Tá bom, gente? O livro de Joel sobre a história lá que Deus perdoou seus pecados, livrou do inimigo e sarou os seus corações. Fique com Deus e até a próxima live.